Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Bíblia, o seu devocional diário aqui no YouTube. Vivemos dias tão complexos, dado a pandemia, que às vezes nós ficamos imaginando como é difícil realizar os nossos sonhos. Ao longo deste último ano, imagino que com você, assim como foi comigo, muitos dos nossos sonhos tiveram que ser adiados, outros até mesmo esquecidos. Parece ser tão difícil hoje em dia realizar, concretizar sonhos materiais aqui neste mundo. Eu fico imaginando, puxa vida, parece-me que nos falta tanta coisa. Mas é interessante que ao mesmo tempo que eu tenho este sentimento, este pensamento, esta ideia de que de fato nos faltam tantas coisas aqui, muitos dos nossos sonhos não se realizam, mas a Bíblia nos diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu fico imaginando, será mesmo? Parece que me falta tanta coisa. Será que a Bíblia está sendo contraditória neste versículo? O que será que esse versículo nos ensina? Ficou curioso? Vamos conversar sobre isso? Então fique comigo, é logo depois da vinheta. O meu filho mais novo, o Asaf, tem 3 anos. E todos os dias, motivado pelas propagandas da televisão, na internet, pelos vídeos que eu permito que ele assista no YouTube, ele me procura e procura a Fernanda, a mãe dele, pedindo um brinquedo novo. E todos os dias ele me diz: "Papai, você compra isso para mim? Papai, você compra aquilo para mim? Papai, hoje você pode sair comigo para comprar tal e tal brinquedo?" E é impressionante como todos os dias nós precisamos dizer para ele: "Não, meu bem, papai não vai comprar porque o papai não tem dinheiro hoje. Asaf, o papai não vai comprar porque esse brinquedo não condiz com a sua idade. Asaf, o papai não vai comprar porque você já tem um brinquedo semelhante a esse. Asaf, o papai não vai comprar porque você não precisa desse brinquedo." E é interessante como a resposta dele é sempre a mesma. Fica chateado, volta para o quarto dele dizendo: "Puxa vida, eu não tenho nada." É impressionante como nesse exemplo do Asaf, nós podemos identificar algo muito parecido com nós mesmos. O Asaf, motivado pela propaganda, pela oferta livre de muitas coisas, muitos produtos, deseja tê-los e ao se deparar com a negativa, ele se entristece. Mas o que ele não se dá conta é que, embora ele não tenha o brinquedo novo, ele tem um quarto repleto de outros brinquedos para que ele possa brincar. É interessante como nós, muitas vezes, somos parecidos com a atitude de crianças assim. Eu quero ler com você e para você o Salmo 23 que citei na abertura do nosso devocional de hoje. Davi escreveu assim: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre." Davi escreveu o Salmo 23 e que o Salmo 23 se tornou letra para muitas canções, base para muitas pregações. Mas é interessante perceber como o Salmo 23 é mais do que apenas uma bela canção. É mais do que apenas versículos isolados.
Ele é, na verdade, uma grande, bela e profunda declaração de fé do rei Davi. É interessante perceber como no Salmo 23, Davi faz uma relação muito própria dele mesmo, quando ele afirma: o Senhor é o meu pastor. Como todos de vocês sabem, pelo menos eu imagino isso, Davi, antes de ser herói de guerra, rei dos judeus, ele era um pastor de ovelhas. E ele se utiliza desta imagem muito comum para ele no seu tempo de infância e adolescência, para exprimir uma fé profunda que tinha no Deus Todo-Criador, o Deus das Escrituras. Davi então faz uma analogia. Nesta relação entre pastor e ovelhas, Deus é pastor e Davi é ovelha. É interessante perceber como Davi fala com muita propriedade. Porque como pastor de ovelhas, ele sabia exatamente o papel, a importância de um pastor cuidador na vida do seu rebanho. O pastor é, portanto, aquele que fornece alimento diário para as suas ovelhas. É aquele que provê segurança em meio aos perigos da caminhada, em busca de um pasto novo, em busca de água para que o seu rebanho possa se hidratar. O pastor é aquele que está o tempo todo engajado em prover as melhores condições para o seu rebanho, para que este rebanho cresça, se desenvolva de forma sadia. Do outro lado, nós temos a imagem da ovelha, que assim como Davi, eu e você nos enquadramos nela. A ovelha é interessante porque é um bicho que não consegue prover para si mesmo alimento diário. Diferentemente de outros animais que conseguem fazer isso com muita facilidade. A ovelha é diferente. A ovelha não consegue se defender dos predadores. Ela é indefesa. Ela fica paralisada diante de uma situação de tensão e por isso vira presa fácil na mão ou perto dos seus predadores. A ovelha precisa de alguém que lhe ofereça cuidados físicos. A ovelha é um bichinho que precisa estar com as suas emoções equilibradas, porque senão ela se distancia, senão ela acaba incorrendo em perigos que pode dar cabo da sua própria vida. E é neste contexto que Davi faz esta relação, esta analogia. É interessante perceber como no primeiro verso existe uma relação de interdependência entre as duas expressões que compõem o primeiro verso. A primeira delas, o Senhor é o meu pastor. E a segunda, nada me faltará. Uma é consequência da outra. Uma depende estritamente da outra. Davi vai dizer assim: o Senhor é o meu pastor. É interessante perceber como Davi não apenas identifica esta relação de cuidado entre Deus e ele mesmo como ovelha, mas ele faz questão de deixar claro a quem ele se refere como sendo o Senhor da sua vida. Assim como nos nossos dias, Davi também vivia ou estava inserido num contexto politeísta. Ao redor do seu povo, muitos outros povos cultuavam muitas outras divindades. Existia já naquele tempo deuses para tudo neste mundo. E Davi então faz questão de deixar claro a quem ele se refere. O termo traduzido na nossa versão em português, Senhor, que no nosso caso é facilmente identificada como sendo o Deus das Escrituras, é o tetragrama que convencionamos chamar de Yahvé, Javé, ou quem sabe até Jeová. Este é o nome do Deus das Escrituras, do Deus Criador, do Deus dos Hebreus. E Davi então deixa de forma clara e inequívoca esta referência a quem é Senhor da sua vida. E isso faz toda a diferença. A partir daí, Davi então estabelece esta relação. Yahvé é Senhor da minha vida, é pastor do meu coração. E a partir daí, Davi conclui: se o Senhor, se Yahvé é Senhor da minha vida,
nada me faltará. Eis então o ponto de atenção, a razão que nos fez meditar nesta oportunidade. Por que será que muitas pessoas têm a impressão de que faltam muitas coisas para elas? Por que será que muitas vezes as pessoas vivem inconformadas com o que elas têm, julgando que lhes falta muito ainda para serem felizes? Se a Bíblia está dizendo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós precisamos compreender a diferença básica entre duas palavras, e isso também faz toda a diferença. Nós precisamos compreender que desejo é diferente de necessidade. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós perceberemos a imagem daquele pastor. E Jesus, posteriormente, se apropria desta imagem aqui estabelecida por Davi, afirmando: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. É interessante perceber que em todo o texto sagrado, inclusive nas palavras de Jesus, nos é prometido cuidado diário, suprimento das nossas necessidades, não a atenção aos nossos desejos. Deus não se compromete em satisfazer os nossos caprichos. Deus não se compromete em realizar todos os nossos sonhos, embora Ele tenha poder para isso. Deus é Senhor de todas as coisas. E assim como um pastor sabe exatamente o que a sua ovelha precisa, Deus nos concede exatamente aquilo que é necessário para vivermos bem. Portanto, nós estamos inseridos aqui no Salmo 23, num contexto de contentamento. Esta é a chave para compreendermos a maneira pela qual nós devemos orientar a nossa vida neste mundo cada vez mais capitalista. A partir destas premissas que Davi estabelece no Salmo, no verso 1, é que ele então desenvolve cada um dos exemplos que ele cita a partir do verso 2. Por exemplo, Davi nos ensina assim: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Como eu já disse, a ovelha não consegue prover para si próprio alimento. E é interessante como Davi atribui a figura do pastor como sendo aquele responsável em conduzir o seu rebanho a um pasto. Isso nos remete ao cuidado diário de Deus, que na verdade é Deus que supre as nossas necessidades diárias. E nós precisamos entender estas coisas. Perceba que enquanto o povo de Israel estava no período do Êxodo, saindo do Egito até chegar na Terra Prometida, Deus proveu para o povo no deserto o alimento diário, que foi chamado de maná. O maná tinha uma característica muito interessante. Ele era entregue ao povo todos os dias. E não havia a necessidade do povo acumular maná para o outro dia, porque no outro dia Deus lhes supriria as necessidades. Mas é interessante que havia uma ordem de Deus: não ajuntem, confiem, porque se vocês fizerem isso vai estragar. Deus queria ensinar para o seu povo que ele estaria cuidando deles em cada um dos momentos da sua caminhada. É interessante, meus irmãos, perceber como esta relação de cuidado de Deus é aplicada aqui na primeira parte do verso 2 do Salmo 23. Ele me faz andar em pastos verdejantes. Pasto é a expressão do cuidado diário de Deus. Verdejante é a expressão do cuidado de Deus que vai além daquilo que nós de fato precisamos. Deus sempre vai além. Deus não apenas supre as nossas necessidades, mas Ele faz isso da melhor maneira possível. Da melhor maneira para trazer alegria ao nosso coração. E a segunda imagem, exemplo que Davi cita, também está correlacionada com essa. Quando ele diz: leva-me para junto das águas de descanso. A ovelha é, como eu disse, diferente de muitos outros animais. Por exemplo, um cavalo, ele consegue, eu não sei se o exemplo do cavalo é o mais adequado, mas existem muitos outros animais que conseguem beber água numa corrente de águas. A ovelha não.
A ovelha precisa de águas calmas para que ela consiga, de forma calma e lenta, suprir o seu corpo daquilo que ela precisa, no caso da água. E é interessante perceber que no exemplo de Davi, Deus não apenas dá água, mas Deus dá água de um jeito que a ovelha possa aproveitar o máximo dela. Águas calmas. Davi continua dando exemplos do cuidado de Deus quando ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso ter medo. É interessante perceber quando Deus, Yahvé, é Senhor das nossas vidas, nós temos cuidado diário, alimentação, cuidado para com o nosso corpo, com as nossas necessidades básicas, e nós temos também proteção da parte de Deus. Davi usa essa expressão. Ainda que tudo esteja contrário, ainda que a imagem à minha frente seja de morte, não há necessidade de ter medo no meu coração. E isso não porque Davi era forte, não porque Davi era poderoso, mas porque o Senhor estava com ele. Eu quero encerrar esse nosso devocional de hoje, que foi além do tempo que nós normalmente gastamos aqui, investimos aqui, trazendo esta reflexão para você. A Bíblia não é contraditória. Davi está nos ensinando que Deus supre cada uma das necessidades. E se nós não temos percebido assim, é necessário que nós pensemos quem de fato é Senhor das nossas vidas. Porque a primeira expressão é que garante a concretude de todas as outras. Se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, eu serei cuidado e serei protegido por ele. Bondade e misericórdia certamente andarão comigo e eu estarei na presença do Senhor para todo sempre. Eu espero que tenha ajudado você, eu espero que esta reflexão nos faça sermos gratos ao Senhor por tudo aquilo que temos. Que nós possamos olhar à nossa volta, desfrutar das bênçãos de Deus aqui, ao tempo que o nosso coração se alegra em Deus, por saber que cada uma das portas que Deus abriu, de trabalho, de desenvolvimento, é graça de Deus para conosco. E aquelas que o próprio Deus fechou, é exercício do cuidado de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então, com certeza, viva! O Senhor é o meu e o seu pastor. Portanto, de fato, nada do que nós precisamos vai nos faltar. Um forte abraço para você. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração. Tchau!